Bom, estamos aqui diretamente do Fórum Mundial de Sustentabilidade. Tive a ocasião de conhecer Manuel Baião, ele que trabalha há mais de 20 anos em Nova York, trazendo empresas para o Brasil, facilitando, dando know-how, fazendo desenvolvimento de mercado. Conta um pouco do teu trabalho e como você vem trazendo empresas de fora para o nosso mercado brasileiro. Obrigado, Ricardo. A Neolink já está no mercado internacional há 20 anos, a base é Nova York, e o que a gente tenta fazer é trazer um nível complementar de pessoas interessadas no mesmo assunto. E com isso aí identifica os interessados, coloca esses interessados juntos, e desenvolve o mercado para elas. Então a gente trabalha muito, inclusive o slogan da Neolink é Knowing Who and Knowing How. Knowing Who, Knowing How. Yeah. Muito bem. It's not what you know, it's who you know. That's right. Bom, o fato é que para fazer uma aproximação, para você desenvolver mercado, você tem que ter conhecimentos muito a fundo para não deixar coisas muito importantes de fora. É verdade. Então a Neolink faz essa aproximação com o empresário americano e o mercado brasileiro. Exatamente. Hoje existem segmentos diferentes que nós já implementamos aqui no Brasil, operações como empresas como Sática na área de satélite. Sim. Temos a Sanmina, que é uma Electronic Contractor Manufacturer, hoje emprega aproximadamente umas 2.000 pessoas em Campinas. Então tem um histórico muito interessante e sem dúvida a necessidade de entender um pouco mais o lado cultural, ou seja, que as pessoas às vezes tentam fazer negócio e ficam muito focado, orientado ao negócio e esquece que tem uma série de elementos em volta disso aí que se você não estiver devidamente alinhado, coloca o seu projeto em perigo, ou seja, coloca você numa condição de vulnerável em relação ao seu objetivo de consolidar aquela oportunidade. A questão cultural é muito importante na hora de fazer a sua estratégia de negócio, porque tratando em outros países, você tem uma diversidade de diferenças que fazem influem muito no negócio. Qual seria a maior dificuldade que você, na sua trajetória, que você observa que os empresários americanos têm com o público brasileiro, com o mercado brasileiro? Eu acho que a tendência maior, a dificuldade maior é em relação ao nível de objetividade. O latino-americano, o brasileiro principalmente, ele é muito people-oriented. Perde o foco. Eu não diria que perde o foco, ele sente a necessidade de fazer todo um trabalho de relacionamento. Sim. Antes de entrar no business, E o americano, principalmente, ele é muito result-oriented. Straight to the point. Straight to the point. Essa dificuldade, se você não tiver ela devidamente alinhada, ou seja, se não tiver alguém ali fazendo essa interface, a negociação fica um pouco truncada. Então, uma coisa que você poderia fazer de uma forma suave, ela fica muito com uma série de dificuldades que talvez não é interessante para o negócio. Você já trabalhou ao contrário? Você já representou empresas brasileiras que vieram a procurar o teu serviço para desenvolver no mercado americano? Em 2002, fui contratado pelo governo para fazer o processo reverso. E nós começamos a vender para quem a gente ajudou a entrar aqui no Brasil. Entendi. Então nós levamos para os Estados Unidos mais de 13 empresas, inclusive empresas grandes aqui do Brasil, como a Brasil Telecom na época. Sim. Nós vendemos a hospedagem de data center, nós vendemos serviços de desenvolvimento de software offshore, serviços de call center. Nós colocamos o primeiro projeto de call center atendendo de Minas Gerais, ou seja, foi para o Bank of America e eles digitavam 1800, e atendia lá em Uberlândia. Então nós fomos os primeiros a lançar, fizemos com o Grupo Algar e teve um sucesso tremendo. Esse tipo de prática é bem comum na Índia. Acredito que eles fazem um outsourcing dos bancos ingleses. É verdade. Nós fizemos, inclusive, na época, quando o governo contratou, nós conseguimos fazer uma pesquisa de comparativo da indústria brasileira de tecnologia da informação com a indústria chinesa e a indústria indiana. Nós fizemos essa pesquisa na MIT. Demorou por volta de um ano e meio. Isso. E depois nós fizemos o lançamento dessa pesquisa e onde que o Brasil se colocou de uma maneira extremamente capacitada para atuar no mercado internacional, só não está presente como os outros países, porque a nossa demanda interna é muito grande. E agora, nesse momento aqui, está maior ainda. Estava vendo outro dia, conversando com os amigos, ano passado tiveram 55 mil vistos
de pessoas... Eu acabei de ouvir agora, internacional para trabalhar aqui. Nós gastamos no exterior 3 bilhões nesses primeiros meses, né, de tráfego internacional, de turista indo comprar fora. E você percebe, você está relatando, que o tráfego é de mão em contramão, está vindo muitas pessoas trabalharem aqui. Isso mesmo. E aí o interessante é que nessa época, quando nós começamos essa operação de vender capacidade intelectual, né, para o mercado americano, ou seja, desenvolvendo softwares para empresas americanas daqui, desenvolvendo gerenciamentos de redes e coisas dessa natureza, a gente identificou um espaço muito grande. Naquela época o Brasil ele exportava por volta de 100 milhões, 200 milhões de dólares, isso há 10 anos atrás praticamente. Hoje a gente está batendo na casa de quase 4 bi. Uau. Em 10 anos a gente saiu de 100, 200 milhões e estamos batendo na casa de 3, 4 bi. Eu gostaria que você fizesse a análise de uma pessoa brasileira que tem um conhecimento muito grande, cultural, lógico, do nosso povo e, evidentemente, morando há 20 anos em Nova York, tratando com empresários americanos e de outros países também, que Nova York é uma melting pot, você encontra pessoas de todo lugar do mundo. Qual é a relação e qual é a sua análise, como você vê o Brasil que era enxergado antes pela cultura e pelo mercado financeiro, o mercado americano, e o Brasil de hoje? Eu acredito que hoje o Brasil ele conseguiu uma posição de destaque muito grande, né? Ou seja, o país deixou de ser o país do futuro e está sendo o país do presente. Eu acho que a gente tem total condição de se posicionar muito bem no mercado internacional, né? E a necessidade de pessoas que possam fazer que isso, viabilizar esses processos. Então, eu acho que pessoas que têm principalmente os brasileiros, que têm um mindset internacional, né, que possa ajudar esse processo de interfaceamento nesse momento aí agora, porque às vezes você está falando uma coisa, a pessoa está entendendo outra. Né? A gente aqui no Brasil mesmo, né? Temos dificuldades. São condições regionais e formas de se apresentar, e de explicar o que está fazendo. Então, a possibilidade de entendimento de você falar uma coisa, a pessoa entender outra é muito grande. Então, eu acho que o Brasil hoje é um país extremamente, como eu diria, está numa posição extremamente privilegiada. Estrategicamente privilegiada. Nós somos os países queridos, ou seja, nós somos queridos aí. Às vezes eu fico até perguntando esse posicionamento em termos de uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU, e essas coisas assim, eu fico até perguntando se realmente vale a pena, porque realmente uma vez que a gente senta ali, a gente vai ter que se posicionar. Existe uma outra atitude. Exatamente, e eu acho que o Brasil, o interesse, ou seja, a nossa receptividade, que as pessoas recebem a gente no mundo inteiro, é exatamente esse posicionamento mais amigável, um posicionamento mais direcionado ao relacionamento, aproximação. Então, eu acredito que hoje o Brasil ele extremamente está num momento oportuno, é um mercado em potencial, mas tem que ter realmente as pessoas corretas para fazer com que essa virada aconteça. Existe um consenso que o primeiro traidor é o tradutor. Então, às vezes, perdemos muitos negócios por falta de comunicação correta. É a pura verdade. Então, Manuel Baião, ele é da Neolink Internacional, diretamente de Nova York. Ele faz essa aproximação com os empresários americanos para entrar no mercado brasileiro. Exatamente. Aqui abaixo vai sair o seu link e o seu contato. Muito obrigado. E parabéns aí pelo evento. Primeira vez que eu venho a Manaus, estou encantadíssimo com a cidade. Vocês estão de parabéns aí. E podendo participar aí da próxima vinda. E por falar nisso é o seguinte, eu gostaria só de colocar. Quem me falou do evento de vocês aqui há 2 meses atrás foi o Clinton. O próprio Bill Clinton avisou você sobre. Exatamente, eu não sabia. Então, ou seja, vocês têm um excelente divulgador do trabalho de vocês lá fora. Mestre de cerimônia. Exatamente. Ricardo Collier Business segue aqui no Fórum Mundial de Sustentabilidade. Não saia daí. Panificador Elisa, Lojas Fórum, PAD Blocos de Concreto. Ricardo Collier Business tem o prazer de anunciar a nossa parceria com a Cultura Inglesa. Ela vai nos oferecer bolsas de estudo para você que está preparando-se para a Copa do Mundo, estar capacitado e apto para falar. É um curso especial, preparatório, se chama Say It e foi elaborado pela
editora da cultura inglesa. Acompanhe nos próximos programas como saber mais sobre essa parceria entre Ricardo Collier Business e cultura inglesa. Panificadora Elisa. Há 28 anos em Manaus, a Panificadora Elisa oferece com requinte e qualidade diferentes itens nos serviços de café, pães, confeitaria, doces, salgados e produtos regionais. Se você ainda procura um lugar para almoçar, já encontrou. Abrimos para o almoço todos os dias e no domingo, a partir das 13 horas. Realizamos seu evento com a escolha do melhor buffet. Panificadora Elisa. Cardápio variado com sabores requintados. Avenida Humberto Calderaro Filho, Antiga Rua Paraíba, número 20, Andrianópolis, 3236-2869 ou 3642-9377. A PAD Artefatos de Concreto trabalha no desenvolvimento e produção de pavers, blocos de concreto, meios fios e pisos de qualidade para grandes e pequenas obras. Seguindo as normas da ABNT, com fornecedores certificados, a PAD tem o orgulho de participar do processo avançado de desenvolvimento da cidade e de sua obra. PAD, ideias inovadoras na construção. 9128-5554.